Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando o senhor vai assistir a apresentação, mas enfim. Essa apresentação é referente à disciplina de Física Moderna e Experimental. Eu sou a Caena e o tema do meu seminário é o experimento de Rutherford, é o experimento da folha de ouro. Eu vou estar apresentando agora e de início eu acho relevante dizer, né, que como a gente sabe, o modelo anterior de Rutherford era o de Thomson. E ele foi desenvolvido porque o modelo de Dalton, que dizia que o átomo era indivisível, só que o experimento de Thomson é a descoberta do elétron como uma partícula subatômica, que no caso dizia o contrário. Então, eu acho importante apontar que, como resultados, né, a gente precisa de um novo modelo do átomo nessa época, né, logo nessa evolução. E essa é uma diferença grande dos modelos gregos da Grécia Antiga, porque os experimentos refutam o modelo e geram resultados experimentais novos, né, que por sua vez motivam o surgimento de novos modelos. O que eu estou querendo dizer? Isso é claro, porque quando o experimento está correto, resultados novos na ciência é tratado com cautela e ceticismo, que é bastante compreensível. Então, erros experimentais acontecem, nós temos que levar isso em conta. Resumindo, nós temos aí uma evolução de modelos atômicos e os modelos não é que eles estavam errados, né? É porque necessitava-se de mais precisão em cada modelo. Então, o que Thomson fez com seu átomo é um exemplo. O experimento de Rutherford também é conhecido como o experimento da folha de ouro e tem aí a junção de outros físicos, né, que ajudaram, que estiveram nesse estudo junto com ele. Então, de início, o que Thomson fez com o átomo dele é um exemplo do que eu disse anteriormente sobre a evolução dos modelos atômicos. Por quê, né? O experimento dele mostrou que o átomo de Dalton era no mínimo impreciso e que o modelo de Thomson também não era lá o mais adequado, né? Então, o modelo dele foi quebrado devido aos resultados experimentais dos físicos em comum, né? De principal Rutherford. Então, o objetivo do experimento, dos experimentos que eles estavam fazendo, era estudar o espalhamento da partícula alfa por átomos e estudar o que acontece quando essa partícula bate no átomo. De inicial também a gente pode dizer que as partículas alfa são iguais a um núcleo de átomo de um hélio, né? Ou seja, o átomo de hélio que é um átomo de hélio que perdeu dois elétrons, né? Nós podemos comparar as partículas alfa com ele. Só que Rutherford não sabia disso, né? Pelo menos não com essas palavras nem na época, porque essa ideia que os átomos seriam núcleos só surgiu depois desse experimento aí, muitos anos depois. Então, a ideia do experimento, na verdade, como pode representada aí no GIF, era o seguinte: um átomo radioativo emite partícula alfa por uma abertura, né? Essa abertura, ela tinha o objetivo de deixar o fecho bem mais estreito possível. Então, esse fecho atingia uma folha de ouro extremamente fina, tão fina que ela era aproximadamente da espessura de uma bactéria. Então, ao redor do experimento, vou reproduzir de novo aqui. Ao redor do experimento, o microscópio ele era acoplado, como a gente pode ver, a um detector que produzia luz sempre que ele era atingido por uma partícula alfa. Então, o objetivo de Rutherford era que dessa maneira eles podiam observar as partículas alfas espalhadas que foram desviadas pela interação com o átomo na folha de ouro. A gente pode ver aí os feixes incendiando a folha de ouro e a proporção de cada um deles. Então, se a gente colocasse um microscópio em uma posição e jogasse muitas partículas, a gente poderia calcular qual a chance da partícula alfa ser desviada naquela direção. E também é relevante dizer que a ideia de fazer isso para todas as posições possíveis ao redor foi uma ideia de Rutherford, né? Porque assim eles iam poder medir completamente o espalhamento, ter toda a proporção de como as partículas se espalhavam. Só que, enfim, tudo isso daí demorou anos de experimento, né? Experimentos diários, correções, e as partículas alfas ela tem carga positiva. Lembrando um pouco também que do átomo de Thomson, o átomo ele era uma esfera de carga positiva uniformemente distribuído com os elétrons
com os elétrons colados na sua superfície, né? Esse era o modelo de Thomson. Então, logo, as partículas alfas elas interagem por meio da força de Corr devido a tantas cargas positivas quanto as negativas do átomo. E também, como a massa da partícula alfa é aproximadamente 8.000 vezes maior do que a massa do elétron, a interação elétrica entre os dois praticamente não deveria desviar a partícula alfa. A gente pode ver no gifzinho aí. E também, por outro lado, a carga positiva do átomo estaria distribuída uniformemente dentro do raio atômico, né? E o átomo era pensado não como algo sólido, mas viscoso, em que as partículas alfas passariam dentro dele. Ou seja, logo não existiria um grande desvio instantâneo. A gente pode ver aí as proporções no GIF anteriormente. Então, o Rutherford leu essa frase, né, como tudo que ele estava estudando se tornaria impossível, porque era como se quase disparássemos um canhão de 15 polegadas contra um lenço de papel e ele fosse defletido para trás, atingindo você. Ou seja, então esperava-se que pequenos desvios na trajetória das partículas alfa, só que os resultados observados no experimento surpreenderam Rutherford, né? Porque, como diz na frase, um grande número de partículas sofriam. Deixa eu voltar aqui o GIF. Um grande número de partículas sofreram pouca deflexão, mas algumas partículas alfa sofreram tanta deflexão que elas foram para outras direções, algumas foram até para trás. Então, por causa disso, Rutherford que esse liquestanteamento deveria acontecer somente por conta de uma interação. Se ele utilizasse o modelo de Thomson para fazer as contas, era impossível de fazer os dados concordarem com os resultados experimentais. Então a gente entra na questão que talvez o modelo do átomo estivesse errado, né? É uma indagação muito forte naquela época. É dizer que o modelo anteriormente estava errado. Então, para que existisse espalhamento da mesma ordem de grandeza observada nos experimentos, o átomo ele deveria ser um sistema em que a maior parte da sua massa estaria concentrada no seu centro do núcleo pequeno. E aí surge também a ideia de que o átomo é no núcleo duro e de cargas positivas no centro, né? O modelo de Rutherford ele consiste em um núcleo de carga positiva concentrando a maior parte de massa de um átomo, e os elétrons ficariam em volta do núcleo, né, com um raio na ordem de grandeza de 10 a menos 10. Aí nós temos a unidade de medida angstrom, né? É uma unidade de medida bem rara. Então, o modelo de Rutherford ele é conhecido como o modelo planetário, né? Justamente porque ele parecia com o nosso sistema solar. O núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas em volta do Sol. Então, se uma partícula alfa chega bem perto o suficiente do núcleo, ela será defletida em um grande ângulo devido à forte repulsão colombiana, né? Afinal, tanto o núcleo quanto a partícula alfa têm carga positiva. Então, Rutherford, inclusive, ele conseguiu calcular o raio do núcleo, né? E o valor obtido foi de 10 a menos 14 metros, 10.000 vezes menor que o raio do átomo. Isso significa que o átomo é na maior parte vazio e é mantido junto pelas forças de Coulomb. A gente pode ver na imagem aí as interações. Então, dessa forma, com esses cálculos de Rutherford, comparando os experimentos, foi possível determinar a carga do núcleo como sendo proporcional à carga do elétron, que nós chamamos de carga elementar. Nós conhecemos na física como carga elementar. Então, esse já é um índice, né, que o próprio núcleo atômico vai ser formado de várias partículas positivas que são o que a gente conhece agora, né, como prótons. No modelo de Rutherford, foi um grande avanço, né? Foi um grande avanço para a física, só que ainda assim tinha alguns erros, né? E isso só foi melhorado em outro modelo atômico até o atual. Então, nessa trajetória de modelos atômicos, nós sofremos várias evoluções até chegar ao modelo atual, coisa que a ciência que na ciência é preciso. E agora eu vou estar
apresentando um pequeno exemplo no simulador desse experimento. Eu vou sair da minha tela do slide e vou para o experimento. Eu vou usar esse simulador no PhET e vou explicar de uma forma virtual e experimental a ideia de Rutherford. Então, uma das ideias principais, aqui nós temos alguns núcleos, nós temos o nível de energia do elétron, nós temos algumas emissões de partículas. Nós temos aqui a nossa folha de ouro, e nós vamos emitir partículas alfa agora nesse momento. Vou botar no máximo. Nós podemos ver aí que uma das ideias principais que Rutherford queria, né, era bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfas carregadas positivamente, né? Nossas partículas são positivas, e nesse experimento ele observou principalmente a trajetória feita pelas partículas alfas ao atravessar a lâmina de ouro. Ou seja, ele observou que, ao contrário do que se dizia na época, a maioria das partículas alfas atravessou de forma retilínea. Eu vou exibir a trajetória. O senhor pode ver aí que a maioria vai de forma reta, de forma retilínea, os átomos de ouro, o que não se acreditava na época, né, já que se pensava que o átomo era uma grande massa. Então, Rutherford ele observou também que a grande maioria passava de forma reta e poucas delas sofriam um desvio. Então, de forma mais próxima, como a gente pode ver aqui, quando as partículas se aproximam de uma pequena massa, a massa que se localiza no centro do átomo, que é o nosso núcleo, é aí que elas sofrem um pequeno desvio, né? Quando elas vão se aproximando da massa, o desvio é praticamente visível aqui nesse simulador. Então, ao observar essas proporções da partícula que passavam e desviavam, às vezes se repeliam, Rutherford ainda propôs que o átomo é cerca de 100.000 vezes maior do que o núcleo atômico que contém os prótons e os nêutrons, né? Então, essa é um pouco da ideia de Rutherford, tanto teoria como prática, e eu espero ter alcançado aí essa expectativa sobre nossos trabalhos. Então, boa noite, e é isso.